Oi gente, aqui é a Tami. E aqui é a Rê. Hoje nós vamos falar de um assunto de suma importância, mas também muito delicado. Rematch. Então primeiro nós vamos começar falando sobre rematch, que não é uma experiência muito boa pra ninguém. Normalmente ele acontece quando você não está muito feliz com sua host family. Pode ser porque muitas vezes o convívio entre vocês não era o que você esperava. Isso vai variar muito, depende de cada pessoa, os motivos que vão levar a um rematch. Mas geralmente é porque o perfil da família não bateu com o seu. Que nem o meu e da Renata, assim, não bate. Bom, é interessante a gente começar explicando o que é um rematch. Os motivos que levam a esse rematch, que é a troca de família, da sua atual família para uma outra, pode ser diversos. Mas geralmente isso ocorre porque você encontra uma família com um perfil totalmente diferente do que você esperava. Então você acaba procurando tentar outra família para tentar uma experiência diferente. Encontrar uma família com o seu perfil. O processo, ele geralmente ocorre da seguinte maneira. O au pair vai procurar a cônsula para comentar que a experiência dele não está sendo da forma que ele esperava com a host family. A cônsula geralmente vai procurar conversar com a host family, sentar au pair e host family para conversar se tem alguma coisa que pode ser trabalhada para que não seja necessário rematch. Se houver o consenso de ambos de que não tem nada que possa ser feito para melhorar o convívio, então você vai procurar uma outra família. Porém, o que é o maior medo de todos os au pairs é o tempo que se tem para encontrar uma outra família. São apenas 2 semanas. Então, é muito pouco tempo para você conseguir traçar esse plano de conseguir uma família legal e mudar de estado e... Além da demora para encontrar uma nova família, você tem pouco tempo para conhecer essas famílias e decidir se, depois de ter tido um convívio ruim com uma outra família, aquela é a família ideal para você. Então, eu e a Tami, a gente tem famílias que a gente se sente feliz e à vontade com elas, então a gente não pensa em ter um rematch. E não tivemos a necessidade de um. E hoje aqui a gente vai comentar um pouco sobre 2 casos de amigas nossas que tiveram que pedir o rematch. Infelizmente, porque não é um processo fácil. Acho que a gente pode comentar sobre um dos casos que foi um final triste. E outro final que foi um final muito feliz. Então primeiro a gente vai comentar de uma amiga nossa que teve um final não muito feliz. Ela pesquisou por essa família, estava feliz com ela durante um certo tempo, mas no decorrer da estadia dela aqui, ela começou a fazer atividades extras. Então ela ajudava a família com vários outros tipos de atividade que normalmente ela não deveria ajudar. E lembrando que, como vocês sabem, isso é proibido, tá? Os au pair, eles não podem passar das 45 horas e você não pode fazer nenhum tipo de atividade extra para os seus hosts. Então isso já era uma coisa errada que eles estavam fazendo. Então ela já estava se sentindo um pouco abusada, por assim dizer. Conversando com a gente, vendo o perfil das nossas famílias e vendo como eles nos tratavam, ela começou a perceber e não se sentia à vontade mais trabalhando com eles. E nisso ela sentou com a família para conversar, que ela não estava feliz, que ela não estava gostando. E a família, ela teve uma reação completamente negativa. Então a família acusou de estar abandonando o programa em cima da hora, que isso ia afetar o schedule das crianças, e não aceitaram de uma forma muito legal. Então começaram a tirar um pouco da liberdade dela de sair com o carro, ou de poder chegar mais tarde, ou de ter um tempo off a mais, entendeu? Isso é o que acontece em muitos casos de rematch. A partir do momento que você contata a sua família para contar sobre essa sua decisão de ter um rematch, de troca de família, eles mudam o comportamento deles. Eles começam a tornar as coisas mais difíceis pro seu lado. Não é geral, mas muitos dos casos pode acontecer. E aí ela começou o processo de rematch e procurar algumas outras famílias que se adequassem ao seu perfil. Mas ela não conseguiu, na verdade, encontrar nessas 2 semanas uma família, e aí ela teve que voltar pro Brasil, infelizmente. Que é isso que acontece quando você não encontra a família dentro do prazo estipulado. Infelizmente, você tem que voltar. Bom, nós também trouxemos um outro caso para ilustrar, que é um final feliz, que é uma das nossas amigas também. Na verdade, ela tomou essa decisão do rematch quando ela veio me visitar, porque ela viu como a minha host family me tratava e era exatamente o que ela estava procurando com a host family dela e o que ela esperava, mas não era exatamente o que ela tinha na casa dela. A relação com a host family
era totalmente profissional. No caso dela, ela estava procurando uma relação mais familiar. Então, quando ela veio me visitar e ela viu em outros casos de au pairs que tinham famílias que tratavam o au pair como parte da família, ela simplesmente falou, eu teria que trocar, porque ela preferiu se arriscar, talvez eu encontrar uma família em 2 semanas, do que ficar o ano inteiro infeliz, porque ela não estava feliz com aquela família. E às vezes, mesmo por essa, você tendo um pouco de medo de você conseguir, muitas vezes não compensa você ficar infeliz numa família, não aproveitar a experiência que você está tendo agora, entendeu? E aguentar tudo isso, sendo que você tá aqui pra ter uma experiência boa. Exato, exato. É tão difícil chegar até aqui e daí de repente você vai decidir com medo de tomar outro risco, que você já tomou todos os riscos nesse processo, decidir ficar com uma família que você não gosta. No caso dela, ela sentou pra conversar com a host family, mas a host family dela também estava pensando no rematch, então não foi um baque pra nenhum dos dois lados, e eles tiveram o rematch. Ela não teve muita ajuda da consular, que foi um dos motivos que tornou o processo dela mais difícil, porque a consular pode te ajudar a ter um maior número de famílias à sua procura, mas felizmente ela encontrou uma família dentro do prazo, e foi uma família que teve uma recepção ótima pra ela e que ela está muito feliz. Inclusive ela vai fazer a extensão de 6 meses com essa mesma família, porque era exatamente o perfil que ela estava procurando. Então assim, tem 2 lados da moeda. Você pode infelizmente não encontrar uma família, como você pode encontrar aquilo que você procura. Por isso que eu acho que é sempre bom você, quando você tá no Brasil e tudo mais, você sempre olhar bem o perfil, ver o que você quer, se você quer mesmo fazer parte da família ou se você quer mesmo ser um profissional, entendeu? Porque isso também pode afetar como você vai se sentir no futuro quando você estiver aqui. Então sempre analisar bem antes do match. Não faça o match apenas querendo vir para os Estados Unidos sem analisar bem a família antes de você vir, porque o processo de rematch pode ser um processo difícil e que pode simplesmente te fazer voltar antes do tempo. Concluindo, o processo de rematch não é um processo fácil, mas a decisão tem que partir de você, é muito particular. Então basta você analisar quais são os problemas que você está tendo com a sua tal host family e avaliar se você deve correr o risco ou não. Eu acredito que a experiência pode ser boa às vezes, né, Rê? Eu acho que é uma coisa particular, como a Tami mesmo falou, e se você perceber que não tá dando certo mesmo, eu acho que você tem que seguir por um outro caminho, seguir a sua trilha e tentar ter um final feliz. Né? Tente outra vez. A Tami gosta de cantar, né? Porque eu tenho uma voz maravilhosa pra cantar, né? Não. Então é isso, pessoal. Pra vocês que gostaram, dá um like aqui, se inscreve no canal, deixa os comentários e tchau! Agora a gente cai, agora não consegue levantar mais. Verdade, né? Foi chegando. Então, também você pode ser a correspondente especial de hoje. Não, você é o... Que susto, velho! E agora a gente entende porque isso é feito antes. Velho.